Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, um canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe, comente. Toda vez que você faz isso, que você interage com o vídeo, isso ajuda bastante na divulgação. O YouTube entende que esse assunto é um assunto relevante e as pessoas que estiverem procurando por esse tema vai ser sugerido na sua timeline ou na sua barra de pesquisa. Por isso é muito importante que você interaja com os vídeos, comentando, curtindo e compartilhando. E acione também o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal e aí você não perde nenhum estudo. Lembrando que a gente não ganha nenhum centavo pelos seus comentários, pelas suas curtidas, pelos seus compartilhamentos. Nós não monetizamos o nosso canal. A nossa intenção é única e exclusivamente espalhar essa palavra para o maior número de pessoas. Nos procure também lá no Facebook/Profecias Atuais, onde nós disponibilizamos outros materiais para você se aprofundar cada vez mais nas profecias. Lá também nós colocamos quando vai ter ou quando não vai ter vídeo no canal. Semana passada nós avisamos que não teria vídeo no canal porque nós tivemos um problema técnico. Gravamos o vídeo, tudo certinho, mas na hora de subir o vídeo nós tivemos problema, o vídeo não ficou bom e aí nós tivemos que descartar e não conseguimos gravar outro lugar. Então, quando você se inscreve, curte a página lá do Facebook, você fica sabendo quando vai ter vídeo ou não. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do bloco profético das 7 trombetas. Nós estudamos as 6 trombetas e aí nós chegamos no parêntese entre a 6ª e a 7ª trombeta, que é o capítulo 10 e o capítulo 11. Já estudamos o capítulo 10 e hoje nós vamos estudar o capítulo 11. Então, desde já, eu lhe peço que se você puder ficar em oração, fechar seus olhos, nós vamos pedir mais uma vez a presença do Espírito Santo para nos ajudar em mais um estudo. Pai bendito, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos mais uma vez que o seu Santo Espírito se faça presente aqui conosco, para que nós possamos entender cada vez mais da sua palavra. Aqueles que estão passando por dificuldade, por tribulação, mas mesmo assim estão querendo aprender, que o Senhor, além de ensinar, também os conforte nas suas dificuldades. Fica conosco, com perdão dos nossos pecados, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós já aprendemos que alguns capítulos da Bíblia foram mal divididos. Nós já vimos isso no capítulo 7, no capítulo 8, nós vimos isso em outros textos da Bíblia, e é o que acontece aqui no capítulo 11 de Apocalipse. O versículo 1 e o versículo 2 deveriam fazer parte do capítulo 10. Nós já estudamos esses dois versículos quando nós estudamos o capítulo 10, e nós vimos que ele faz mais sentido se tivesse feito parte do capítulo 10 e o capítulo 11 começasse a partir do verso 3. Porém, o verso 2 é como se fosse uma ponte, esses dois capítulos, para nós entendermos o período em que o capítulo 11 se passa. O capítulo 10 ele se passa em 1844, que é após a 6ª trombeta. O capítulo 11 ele volta um pouco no tempo, e ele se passa antes do capítulo 10, ele se passa no período da 6ª trombeta. Porque nós aprendemos que a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta são os 3 ais. E quando chega no capítulo 11, no verso 14, fala: passou o 2º ai, eis que vem sem demora, vem o 3º ai. Então, o capítulo 11 faz parte do 2º ai, que é a 6ª trombeta. Então é como se ele voltasse um pouco no tempo para mostrar outros eventos que ocorreram durante o período da 6ª trombeta. Como que a gente sabe isso? Porque ele fala assim, no capítulo 11, verso 2: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele dado aos gentios. Este por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Então o que acontece? Ele fala para João medir o santuário, quer dizer, estudar o santuário, lá naquele período do capítulo 10, em 1844. Só que ele fala que para não medir o átrio exterior. Você está vendo uma imagem aí, onde que ficava esse átrio exterior? Era um lugar construído fora das dependências do templo. O judeu ele poderia entrar no átrio interior,
onde ficava o altar de holocaustos e a pia de bronze. Dentro do templo propriamente dito, no lugar santo, só podia entrar os sacerdotes, mas o judeu podia entrar dentro do átrio interior. Os gentios não podiam entrar aí, os gentios só podiam chegar até no átrio exterior, que é onde ele fala que não é para medir, e que os gentios calcarão a cidade santa durante 42 meses. 42 meses, se você fizer a conta, em dias vai dar 1260 dias, em anos vai dar 3 anos e meio. É o mesmo período profético que nós já estudamos, que é um tempo, 2 tempos, metade do tempo, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias, que em conversão profética vai dar 1260 anos, que nós já vimos que esse período é o período de supremacia papal, que vai de 538 depois de Cristo até 1798. Então, esse é o período que vai abranger o capítulo 11. Então, viu? Ele volta um pouco no tempo. Tanto é que no versículo 3 ele fala: darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. 1260 dias, dia, em profecia é ano, 1260 anos, o período de supremacia papal. Então, talvez esse vídeo fique um pouco mais longo, porque nós vamos entender quem são as duas testemunhas e depois nós vamos entender quem é a besta do abismo. Então vamos fazer passo por passo, calmamente, para que não fique e não reste nenhuma dúvida, para nós entendermos o capítulo 11. Então, e quem são essas duas testemunhas que vão profetizar durante 1260 anos vestidas de saco? A primeira coisa que a gente tem aqui, uma característica que a gente pode tirar é: as duas testemunhas não podem ser duas pessoas, não podem ser seres humanos, porque nenhuma pessoa vive durante 1260 anos, não é? Então, duas testemunhas que estão profetizando durante 1260 anos não podem ser duas pessoas. Então, quem são? Aí, a segunda característica que mostra dela, no verso 4, fala: são essas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, são dois símbolos que estão intimamente ligados com outro texto da Bíblia. João, conhecedor do Antigo Testamento, provavelmente deve ter lembrado de Zacarias, capítulo 4. O profeta Zacarias tem uma visão de dois candeeiros, em que ele fala o seguinte, capítulo 4, verso 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candeeiro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a esse 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. No verso 14 ele diz: então ele me disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então, essas duas testemunhas têm relação direta com o Espírito Santo. Elas vão profetizar, apesar de estar de pano de saco, nós vamos ver que tem isso já já, elas vão profetizar no poder do Espírito Santo. Isso tem a ver com o que nós já estudamos sobre os 7 selos. Se você já estudou sobre os 7 selos, você vai lembrar que no 3º selo, o cavalo preto representa um período em que começa-se a apostasia e tem uma escassez de alimento que representa a palavra de Deus. Então é 1 denário para 1 medida de trigo e 1 denário para 2 medidas de cevada. Só que ele fala: não danifiques o azeite e o vinho. Isso está lá em Apocalipse capítulo 6. Azeite, símbolo do Espírito Santo, e vinho, símbolo do sangue de Cristo. Então nem o Espírito Santo nem a salvação estariam danificadas, eles ainda estariam disponíveis mesmo durante esse período difícil da apostasia,
que é esse mesmo período que começa lá em 538. Nós vimos que o cavalo preto começa mais ou menos nesse período. Mas tem mais algumas características dessas duas testemunhas para nós descobrirmos quem são. Já vimos que não são duas pessoas. No verso 5, fala que se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe danos, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então, nós temos características simbólicas de que essas duas testemunhas podem enviar fogo para queimar as pessoas, fechar o céu para que não chova, transformar a água em sangue e enviar pragas para as pessoas. Essas características lembram de dois personagens do Antigo Testamento. É o profeta Elias e Moisés. O profeta Elias, quando está no monte, recebe os mensageiros de Acabe pedindo para que ele desça, e ele pede que desça fogo do céu e consome essas pessoas. Elias também vai até o rei Acabe, que é o rei de Israel, que está no período de apostasia, por causa de Acabe ter casado com uma princesa idólatra, Jezabel, e fala que o céu iria se fechar por 3 anos e meio, que é o mesmo período simbólico daqui que as duas testemunhas vão passar, 3 anos e meio, 1260 dias. Também tem a passagem que fala que vai transformar a água em sangue, que é quando Moisés vai lá, começa a primeira praga lá no Egito, e também fala que ele pode enviar os flagelos, as pragas, para aqueles que querem prejudicar. Então, esses dois personagens, essas duas características, apontam para esses dois personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Na cabeça de João, Moisés e Elias representam a lei, porque Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, e os profetas, porque Elias é considerado um dos, se não o maior profeta do Antigo Testamento. Tanto é que, quando Jesus testemunha de João Batista, ele fala que João Batista é o maior nascido de mulher, e ele fala que João Batista era o Elias que haveria de vir. Então, Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. A lei e os profetas eram uma expressão utilizada no tempo de João para se referir às Escrituras. Então, as duas testemunhas são as Escrituras, a lei e os profetas. Porque, como nós vimos, nenhum ser humano vai viver por 1260 anos. Então, as Escrituras é que profetizariam durante 1260 anos vestidas de pano de saco. Por que vestidas de pano de saco? Porque quando uma pessoa se vestia de pano de saco no Antigo Testamento, simbolizava uma tristeza muito grande por uma situação muito ruim, ou de luto, ou de grande humilhação. Então vai ser um período muito difícil para as Escrituras, por isso que elas profetizam em pano de saco. Mas você pode estar pensando, Fernando, mas esse período de 538 até 1798, em 1517 começou-se a Reforma Protestante, onde teve-se um apelo maior para as Escrituras, quando Martim Lutero começa a traduzir para o alemão e depois outros reformadores começam a traduzir as Escrituras. Sim, realmente. Só que mesmo nesse período em que se começa a dar mais ênfase às Escrituras, os próprios reformadores não praticam muitas coisas que as Escrituras dizem. Então você tem Zwinglio lá na Suíça pedindo ou determinando a pena de morte aos anabatistas. Você tem o próprio Lutero mandando matar camponeses de judeus. Então são pessoas que conhecem a verdade, mas não praticam. Então por isso que fala que esse período é um período difícil para essas duas testemunhas, a lei e os profetas ou as Escrituras, por isso que elas estão vestidas de pano de saco. Mais para frente fala que no verso 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Então aqui você já vê que aquele negócio lá de a testemunha soltar fogo pela boca para matar aqueles que querem enfrentá-la,
é totalmente simbólico. Porque se ela tivesse realmente esse poder, quando essa besta surgisse do abismo para os matar, a testemunha soltaria fogo e venceria a besta. Só que aqui fala que a besta vence as testemunhas, né? Quem é essa besta? A besta que sobe do abismo. Nós temos que descobrir primeiro quem é besta, abismo e as outras características que vai mostrar da besta. Besta em profecia significa reino. Nós já vimos lá em Daniel capítulo 7, verso 17, que besta, animal, né? A palavra therion foi traduzida como besta, mas significa animal, simboliza um reino. Então, qual reino surge nesse período de supremacia papal que vai enfrentar a palavra de Deus, que vai contra a palavra de Deus? Diz que ela surge do abismo. Abismo, em profecia, simboliza o caos. Nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 1, no verso 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, quer dizer, o caos, e havia trevas sobre a face do abismo, né? Então, abismo é o caos. Então, nós temos um reino que surge do meio de um caos nesse período de supremacia papal. Outra característica desse reino, no verso 8 fala que o seu cadáver, o cadáver das testemunhas, né, ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, esse reino tem a característica de Sodoma, que significa perversão e licenciosidade. Egito, que aqueles que já estudaram Daniel, Egito simboliza aqueles que não acreditam em Deus, então ateísmo. Por quê? Porque quando Moisés foi até o faraó, lá em Êxodo 5, falando que Deus está falando para libertar o povo, ele fala que não conhece a Deus. Moisés fala para ele, eu venho aqui para libertar o meu povo em nome de Deus. Ele fala, não sei quem é esse Deus, para mim esse Deus não existe. Então o Egito representa aqueles que não acreditam em Deus, o ateísmo. Que reino que surge no meio do caos durante a supremacia papal, em que desacredita de Deus, o primeiro reino ateísta? A França começa a ter uma revolução a partir de 1789, portanto 9 anos antes do final da supremacia papal. A França surge de um caos porque o seu reino estava passando por um problema financeiro muito difícil. A França era, basicamente toda a Europa nessa época, era dividida em 3 estados, entre nobreza, o clero, que é a igreja, e o povo. O povo é a maior parte da população. E o povo trabalhava e pagava muitos impostos para sustentar a nobreza e o clero, a igreja. E o povo começa a se revoltar, porque não tem pão, não tem o que comer, e os nobres e os padres estão vivendo no luxo. Os pobres se revoltam, se vira a Revolução Francesa, em que eles tomam a Bastilha. Infelizmente nós não vamos ter tempo de falar todos os detalhes da Revolução Francesa, mas o fato é que eles começam além de colocar a culpa dos nobres, eles colocam a culpa na igreja também. E de uma certa forma eles transportam essa culpa também para Deus. Por isso que eles começam a destruir as Bíblias, destruir a palavra de Deus e tudo aquilo que vem de Deus. Começam a questionar a religião, muito influenciado pelas ideias iluministas, que já estava acontecendo um pouco antes através de alguns pensadores, alguns filósofos. Eles adotam essas ideias iluministas e começam a pregar que Deus não existe, o que nós devemos seguir então é a razão. E aí eles começam a instituir a era da razão. E eles fazem um altar dentro da igreja de Notre Dame, colocam uma prostituta bem conhecida em cima desse altar, ela se torna a deusa da razão e eles começam a fazer vários cultos à razão nessa igreja. E se torna um período de muita licenciosidade e o povo fica feliz com isso, né? Se você for ler
o que acontece depois que a besta do abismo mata essas testemunhas. No verso 9 fala que então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles, realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então, eles começam a ter um período de licenciosidade. Tanto é que se você for procurar sobre Revolução Francesa, você vai achar esta imagem que você vai ver aí na sua tela. Que o nome dessa pintura, que é de um pintor chamado Eugène Delacroix, que eu não sei falar francês direito, mas é mais ou menos isso daí, chama A Liberdade que Guiando o Povo. E você vai ver que a liberdade que está guiando o povo aí está com os seios à mostra. Ela está, começa a mostrar a licenciosidade que acontece nesse período. Só que fala que esse período vai durar 3 anos e meio. Foi chamado o Reino do Terror da França. Quando eles tiram a religião e se tornam um país ateísta, começam a fazer um outro regime, começam a surgir muitas calamidades. Tem muitas mortes na guilhotina, tem muitas perseguições, tem muitos problemas que acontecem. Eles mudam a semana de 7 dias para 10 dias, mais uma referência ao Egito, porque a semana do Egito era de 10 dias, cada dia destinada a uma divindade. Tanto é que alguns teólogos acreditam que Deus enviou 10 pragas para o Egito justamente para combater, enfrentar essas 10 divindades, mostrando que essas 10 divindades não existem, não eram Deus coisa nenhuma e que ele era o verdadeiro Deus. Mais uma referência falando que essa besta é Sodoma e o Egito. Mas é interessante que fala o seguinte, quando fala que Sodoma e Egito, também fala que é onde o seu Senhor foi crucificado. Uma referência a Jerusalém, porque Jesus foi morto nos arredores de Jerusalém. Mas não é Jerusalém, é França. E por que fala que é onde o seu Senhor foi crucificado? Lá em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, quando eu sei a verdade, mas não pratico, eu estou crucificando o Filho de Deus novamente. Então, por isso que todas essas características recaem sobre a França. E é interessante que fala que as 3 testemunhas ficariam estiradas por 3 anos e meio. 3 dias e meio, perdão. Fala aqui no verso 11, mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande terremoto. E as 2 testemunhas, grande medo, perdão. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos a contemplaram. Então, esse período contra a palavra de Deus, contra a igreja, duraria 3 dias e meio. Dia em profecia é ano, então, e demoraria 3 anos e meio. Justamente o período que ocorreu, chamado Reinado do Terror da Revolução Francesa, que foi de 10 de novembro de 1793, que é quando instituído o culto à razão, e ele dura até 17 de junho de 1797, que quando a decisão do culto à razão é revogada e a liberdade de culto cristão é restaurada oficialmente. Olha que coisa interessante que é dita lá no Concílio dos Comuns em 17 de junho de 1897, escrito por Camilo Jordan. Diz o seguinte: a religião, com suas perspectivas imortais, é a única consolação de um país
nos lances de uma revolução. É a única fonte verdadeira da ordem e da moral. Temos criado milhares de leis nesses últimos poucos anos. Que fizeram elas por nós, senão ensanguentar esse império amado com crime e destruição? E por quê? Porque a lei que ensina a discernir entre o direito e o errado é a única lei que empresta valor a todas as outras leis. Foi arrancada dos corações do povo. Recriem todas as formas de crença, que recriem esta lei nos corações, e os legisladores terão pouco a fazer. A ideia de prescrever todas as religiões da França é uma ideia ímpia. Por isso, permitir que todos, católicos e protestantes, considerem isto como sendo o desejo do legislador e o desejo da lei de estarem livres para seguir a liberdade, a religião de seus corações. Deixai-me repartir em vosso nome a sagrada promessa, liberdade a todas as formas de culto na França. Então, eles mesmos reconheceram que sem religião o povo fica perdido. Esse reinado do terror dentro da Revolução Francesa dura 3 anos e meio e eles viram que a coisa saiu fora do controle e aí dentro do concílio, ali, da Comissão dos Comuns, ali no parlamento, eles resolvem reestabelecer a liberdade de culto. A França continua ateísta, ela se torna um Estado laico, ela não é mais ligada à Igreja Católica ou à Igreja Protestante. Tanto é que esse período de supremacia papal acaba quando, mesmo depois de acabar a Revolução Francesa, sobe ao poder Napoleão Bonaparte, que vira imperador da França, e ele manda o general Berthier invadir Roma e prender o Papa, que é quando acaba a supremacia papal, ali acaba mesmo. O Napoleão Bonaparte ele faz isso por 2 motivos. Uma, que ele segue os ideais iluministas, acreditando que não se deve seguir a igreja ou qualquer religião. E também ele era expansionista e sabia que um dos poderes mais fortes da Europa era o papado. Então, ele, mais que depressa, ele manda prender o Papa. Mas ele dá a liberdade de culto, um ano antes já é reestabelecida a liberdade de culto. No verso 13 fala que naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Então foi um período muito sangrento, por isso que chama terremoto, um período turbulento. E a tradução para 7.000 pessoas, a melhor tradução seria 7.000 nomes de pessoas. Nomes, como você mata um nome? Então, a melhor interpretação seria que acabaram-se 7.000 títulos de nobreza e também da igreja. Por isso que teve um terremoto, foi uma convulsão muito grande para a sociedade da época. 7.000 títulos de nobreza foram extintos, foram cassados. E aí passa-se a ter um novo império, o Império Francês, liderado por Napoleão Bonaparte. Este é o período do Segundo Ai, que é o período da Revolução Francesa. O capítulo 11 descreve como isso aconteceu na história. E aí eu precisava fazer algumas considerações finais. As trombetas nos mostram os juízos permitidos por Deus e para que sirva de advertência para o povo se voltar para Deus. E todos os reinos que se passam nessas 7 trombetas estão errados. Você começa com o reino pagão, com Roma pagã, faz aquilo que é errado, faz atrocidades, faz barbaridades. Depois você tem um reino cristão, quando Roma pagã se torna cristã. Porém, esse reino cristão também faz atrocidades. Depois surge o Império Islâmico, a religião islâmica, que também faz atrocidades. Surge o Império Turco-Otomano, que também faz barbaridades. Surge um reino ateísta, que também faz barbaridade. E antes disso você ainda tem a Reforma Protestante, com os protestantes que também fazem barbaridades. Então, as trombetas nos mostram que toda a humanidade precisa ser advertida através dos juízos parciais de Deus para se voltarem para Deus e fazer aquilo que é correto, porque todos esses se desviaram, não importa se sejam pagãos, sejam católicos, protestantes, islâmicos e ateus. Todos aqueles que não querem fazer a vontade de Deus de acordo com o que está escrito no Assim diz o Senhor, vão acabar fazendo barbaridades. E mais do que isso,
todos esses impérios que foram demonstrados aqui nas 7 trombetas, até na sexta, né? Nós vamos ver a 7ª semana que vem. Todos esses impérios que foram demonstrados aqui nas 6 trombetas demonstram que tudo aquilo que eu quero impor ao meu próximo, que eu quero colocar a minha vontade e subjugar uma nação, um povo, não vai dar certo. Você tem que ter liberdade de escolha para poder escolher o seu caminho, o que você quer fazer. Nenhum reino deve impor a sua vontade a todas as pessoas, mesmo que ele seja cristão. Você viu quando você teve um reino cristão que quis impor a sua vontade, também teve barbaridades. Então que você possa tirar isso de lição desses estudos até aqui, dessas 6 trombetas. Semana que vem nós vamos ver a 7ª trombeta, vamos fechar esse bloco, para aí sim depois nós entrarmos no quiasma do Apocalipse, que é o ponto alto do Apocalipse, capítulo 12, 13 e 14. E eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui conosco. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.